Meus amigos, você piscou e Stranger Things já tá chegando ao fim, mas obviamente que isso não quer dizer que vai ser o fim desse universo como a gente conhece, negativo. Pelo contrário, né, a Netflix já está se mexendo e muito para manter viva a chama dessa série que virou um fenômeno global. E a nova aposta tem tudo para poder pegar os fãs de surpresa, cara, um spin-off animado chamado Stranger Things Tales from 85, que vai ser uma animação que promete misturar elementos de nostalgia, muitos elementos dos anos 80 e aquele traço típico de desenho dos anos 80 do sábado de manhã, sabe? Mas será que só isso vai ser o suficiente para poder manter o hype de Stranger Things lá em cima quando a série principal acabar? Negativo, porque temos mais novidades também. É aí que a conversa fica boa, né? Porque se tem uma coisa que esse universo tem de sobra, é potencial para spin-offs incríveis, né? Daqueles que exploram desde o passado sombrio do laboratório até os contos mais desconhecidos e assustadores do mundo invertido. E além de Tales from 85, né, que é a nova série já confirmada de Stranger Things, que eu vou comentar do que se trata e do que a gente já tem de informação, a gente vai especular aqui também no final novas séries, novos spin-offs que podem acontecer no futuro de Stranger Things. Simbora! Hello my friends, Geek na voz e os nossos queridíssimos irmãos Duffers, né, que para quem não sabe são os criadores da série Stranger Things, eles também vão estar à frente dessa nova série animada de Stranger Things, né, que vai ser o Tales from 85, e eles vão operar como produtores executivos. E eles serão acompanhados de nomes de peso como o Shaw Levy, o Dan Cohen e o Eric Robles, né, esse último conhecido pelo desenho Fanboy Shun Shun. E nos últimos anos virou moda transformar grandes sucessos do streaming em animações, como foi o caso do The Boys Present, né, o Diabolical, que deu uma cara nova e insana à franquia original da Amazon. E com um visual que lembra aqueles desenhos clássicos das manhãs de sábado, e com uma equipe de produção de respeito, a Netflix e os irmãos Duffers já começaram a soltar algumas pistas interessantes sobre a animação, que, como eu disse, ganhou o nome oficial de Stranger Things Tales from 85, ou seja, vai se passar no ano de 1985 provavelmente. E apesar de ainda haver muito mistério no ar, mas a gente já sabe que o título completo da série foi finalmente revelado pela Netflix. E como o próprio nome indica, Tales from 85 remete diretamente à década da queridinha da série, os anos 80. Isso indica que a série deve se passar por volta da terceira temporada de Stranger Things, que também acontece ali na metade dos anos 80. E além disso, né, o título sugere que o desenho pode seguir uma pegada antológica, contando diferentes histórias ambientadas nesse período e estrelada pelos personagens que a gente já conhece, que é algo parecido também, como eu citei, como a gente viu com The Boys Diabolical. E aí, cara, esse tipo de animação, esse tipo de projeto, nada mais é do que um laboratório para os criadores de Stranger Things. É aquele momento que eles podem experimentar coisas que eles não conseguiram colocar na série. É tipo o Arif da Marvel, aquela animação lá do Disney Plus, que é um laboratório pra Marvel. É pra eles testarem coisas e vai que dá certo e se transforma em algo maior. Ainda não foram divulgados mais detalhes, né, sobre a trama do spin-off, mas a Netflix já marcou presença confirmada pra ele no Festival Internacional de Cinema de Animação Annecy, né, que acontece em 11 de junho de 25. E a expectativa é que durante o evento, o stream traga novidades mais sólidas sobre a série, especialmente com a aproximação do fim da série principal. E eu acho que nesse Tudum que vai ter agora, né, que pra quem não sabe é o grande evento aí dos anúncios da Netflix, que vai acontecer no dia 31 do final desse mês, eu não acho que eles vão mostrar algo a respeito de Tales from, essa nova animação de Stranger Things. Eu acho que a gente vai ter algo da série principal, né, porque até agora não tem nada. Não tem teaser, não tem trailer e a série estreia esse ano. É inacreditável o que tá fazendo a Netflix. E a ideia de uma animação baseada em Stranger Things foi anunciada ainda em 2023, mas as informações divulgadas naquela época eram bem limitadas. E mesmo assim a Netflix apostou firme no potencial da marca e deu sinal verde direto para a produção da série, ou seja, sem precisar passar por um episódio piloto. E a animação está sendo produzida pelo estúdio Flying Bark Productions, e os irmãos Duffers já comentaram que sempre sonharam em ver um spin-off animado de Stranger Things. Eles descrevem esse projeto como algo absolutamente empolgante, e novamente eu retorno àquilo que eu disse, vai ser um grande laboratório para os irmãos Duffers. O fato de ser uma animação faz com que você possa testar muita coisa que você não conseguiu colocar, entre aspas, na série principal, que é Stranger Things. Você pode analisar outros contextos, você pode comentar sobre outros personagens, outros arcos que talvez fiquem abertos, ou então histórias menores que não entraram na série, mas que podem entrar na animação. Por exemplo, os quadrinhos de Stranger Things, cara, tem um monte de história interessante, né? O acampamento do Dusty, o Kamchatka, tem várias histórias muito interessantes que não foram adaptadas pra série, né? Obviamente, mas que podem vir aqui pra animação. Tem os livros também, né? Os contos, os romances do Hopper, ele no Vietnã, então tem muita coisa, velho.
Stranger Things Tales from 85 está sendo desenvolvido com a proposta de lembrar os desenhos de sábado de manhã, embora ainda não esteja claro se isso se refere apenas ao visual ou também ao tipo de narrativa. E também não tem uma data oficial de estreia, né? E entre o anúncio de 2023 e a revelação do nome em 2025, quase não surgiram novidades. E como sabemos, animações costumam levar mais tempo para ficarem prontas do que produções com atores. E nesse quesito, a franquia Stranger Things tem fama de trabalhar com cronogramas longos, né? Então paciência vai ser fundamental, cara. Pô, se a gente já tá esperando essa última temporada tem o quê? 3 anos? E não tem nem teaser, nem trailer, e daqui a pouquinho vai estrear? Imagine essa animação. Nossa, eles vão cozinhar muito isso aí, mano. Isso daí é um negócio que eu odeio nos produtores, em Shaw Levy, nos irmãos Duffer. Eu odeio isso, mano. Eles seguram até o último minuto. Mas como eu disse, entre tantos rumores e teorias dos fãs, apenas um spin-off de Stranger Things foi oficialmente confirmado, que é a série Tales from 85. Mas apesar da empolgação, as informações sobre esse novo projeto ainda são bem escassas. A gente sabe que a história vai se passar em 85, o mesmo ano que se desenrola a terceira temporada da série original, o que já nos dá uma boa ideia do contexto. Mas tirando isso, a Netflix está aguardando o resto dos detalhes a 7 chaves, né? O que só aumenta a curiosidade dos fãs. E nesse clima de mistério, né, que a gente não sabe ainda novas informações a respeito de Stranger Things Tales from 85, na minha opinião e de muitos fãs da série também, eu acho que eles devem abordar as histórias prequel de Stranger Things, ou seja, as coisas que acontecem antes da série original, que tem muita coisa, velho. E nesse ponto, um nome já vem sendo destacado, que é o Stranger Things The First Shadow, a peça teatral de sucesso que estreou em Londres, né, no West End, e atualmente está em cartaz na Broadway. A peça que serve como uma história de origem dentro do universo da série. Se passa no fim dos anos 50 e acompanha a chegada de Henry Creel, ainda jovem, à enigmática cidade de Hawkins. E além de mostrar os primeiros passos do futuro vilão Vecna, a trama também traz versões mais novas de personagens queridinhos como Hopper, Joyce, o Bob Newt e até o misterioso Dr. Brenner. E com tudo isso, né, o The First Shadow já é praticamente uma série pronta para ser adaptada. A ambientação, os personagens e os elementos sobrenaturais estão todos lá. Só falta a Netflix dar o sinal verde para transformar o palco em tela, velho. E se o stream realmente quiser investir em séries live actions de Stranger Things, e aqui eu não tô falando mais da animação, tô falando de spin-offs live action, eu acho que o melhor caminho, o pontapé inicial, é essa peça teatral que tá dando o que falar, mano. A galera tá elogiando bastante e em algum momento isso vai ser adaptado, eu tenho certeza disso. Sendo que isso evitaria que as narrativas de ambas as séries colidissem, né? Porque Stranger Things, como a gente sabe, se passa nos anos 80 e essa peça se passa nos anos 50, então cada um na sua casinha. Afinal, como ainda não sabemos exatamente como Stranger Things vai terminar, qualquer tentativa de sequência direta corre o risco de criar buracos no roteiro ou até mesmo desvalorizar o encerramento emocional dos personagens, né? Especialmente se alguns deles não sobreviverem à temporada final. Agora, claro que personagens como Eleven, Steve ou Dustin são amados pelo público, mas trazê-los de volta, né, para aventuras pós-finais pode acabar soando forçado, ou pior, tirar o impacto de uma despedida marcante. E o público quer um final definitivo, né, com um ponto final e não reticências que só serviriam para justificar novos produtos derivados. E é justamente aí que entra o The First Shadow, né? Como eu disse, as narrativas não iriam se colidir porque é uma história que se passa nos anos 50, enquanto a série principal se passa nos anos 80, só que todo aquele clima maravilhoso, né, de Stranger Things, né, aquele visual, aqueles elementos, com certeza eles iriam manter em First Shadow. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Os fenômenos sobrenaturais, as pitadas de terror, as bicicletas, personagens carismáticos e mais, tá? Dá até pra explorar o passado sombrio de Hawkins e do laboratório, além de aprofundar a mitologia do mundo invertido. E algo interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito ainda que comentar de Stranger Things nesse vídeo, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries, então faz tudo isso que é nóis. Nice. E voltando à animação aqui, Tales from 85, é possível que esse projeto siga um formato antológico, né, contando diferentes histórias dentro daquele ano específico, talvez com personagens secundários, histórias paralelas, ou até momentos nunca antes vistos na terceira temporada. E embora a Netflix não tenha confirmado isso, mas essa abordagem faria sentido, já que abriria espaço para novas narrativas sem interferir diretamente na linha do tempo principal. E vocês lembram da produtora que tá produzindo essa animação que eu citei anteriormente, né? Então, ela simplesmente fez o What If e a animação das Tartarugas Ninja, ou seja, a gente já tem uma ideia mais ou menos do que está por vir, né? Se eles realmente quiserem fazer esse lance de antologia, que é algo que a gente vê muito em What If, eles podem fazer novamente com Tales from 85, cara. Cara, se a Netflix quiser manter o hype de Stranger Things vivo por muitos anos, ela tem dois caminhos muito promissores pela frente. Um é apostar em animações criativas, como Tales from 85, que permitem explorar novos lados do universo da série com liberdade, e o outro, talvez mais promissor, é adaptar o The First Shadow pro live action, né? Aproveitar
aproveitando uma trama já elogiada, com personagens familiares e um potencial narrativo enorme. De qualquer forma, um recado que eles estão passando é o seguinte: podem ficar sossegados, porque assim que terminar a última temporada de Stranger Things, da série principal, em breve teremos novidades, cara. Independente se for uma série, sei lá, do Dustin com Steve, ou então uma série sobre o laboratório de Hawkins, ou então uma série que se passa nos anos 50, fiquem sossegados, porque Stranger Things vai continuar. Mas obviamente que aqui agora eu vou trazer outras ideias de spin-offs, né, de séries derivadas de Stranger Things que talvez aconteçam no futuro e que nós fãs, a gente adoraria ver, velho. E uma dessas ideias é justamente um spin-off ambientado nos bastidores do laboratório de Hawkins, as coisas sobrenaturais e os experimentos que aconteciam naquele lugar. Afinal, quem assistiu a série sabe que aquele laboratório esconde muito mais do que pesquisas científicas. E é justamente isso que tornaria uma produção tão intrigante. Imagina um drama sombrio e tenso que se passa entre os anos 70 e 80, focando em personagens como o Dr. Brenner e o Dr. Owens. A série poderia mergulhar nas origens do projeto MK Ultra e mostrar como surgiram os primeiros experimentos com crianças com habilidades psíquicas. Seria fascinante, cara, acompanhar o processo que levou à criação do Eleven e conhecer outros números, né, que foram apagados da história oficial. Sendo que esse spin-off poderia aproveitar o lado mais ético, ou melhor dizendo, o lado antiético desses experimentos e dessas ONGs, essas organizações que fazem experimentos por debaixo do tapete, véio. Ou seja, conspirações do governo, dilemas morais, tudo isso deixaria o fã de Black Mirror completamente vidrado. E por falarmos em outros números, outros experimentos além da Eleven, a gente viu um pouco disso nessa última temporada de Stranger Things, né, os amiguinhos da Eleven experimentos, mas cara, tirando a Kali, que é a número 8, a gente não teve nenhum foco em nenhum outro experimento tirando a Kali e a Eleven. E uma série somente sobre esses experimentos também seria interessante. Mas e aí? Onde estão os outros experimentos? O que aconteceu com essas pessoas, essas crianças? Um spin-off focado nesses personagens seria uma maneira perfeita de manter o suspense, o drama e o sobrenatural no centro da trama, sem depender da trama principal. E cada episódio poderia se concentrar em um número diferente, né? Mostrando como ele ou ela escapou dos laboratórios e construiu uma vida tentando fugir do passado, ou então enfrentando as consequências dos próprios dons, né? Obviamente que a gente vê muito disso nos quadrinhos de Stranger Things, né? Que a gente tem a história da Francine, que é a número 6, a gente tem outros experimentos, o número 3 também, que são personagens interessantes e que podem ser adaptados também. E um deles pode estar escondido em outro país, né? Ou então sendo caçado por agentes secretos, e um terceiro talvez esteja usando seus poderes para ajudar outras pessoas. Então as possibilidades são infinitas, cara, e de quebra daria para mostrar realidades culturais diferentes, criando um universo ainda mais rico de Stranger Things. Mas e aí, qual história vocês gostariam de ver depois de Stranger Things? Qual o seu spin-off favorito? Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal, enfim, faça tudo isso, deixa um like, ativa o sininho, segue o Geek lá no Insta, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou.